Eu já falei muito sobre o lugar aqui, sobre o ambiente, mas e as pessoas, né? Fica a curiosidade, como são as pessoas aí? Um estereótipo muito comum que a gente tem sobre os europeus é que eles são pessoas mais frias e fechadas, né? Eu não vou dizer que isso é verdade, mas também não vou dizer que isso é totalmente mentira. Por quê? O que eu posso dizer da minha experiência nesses 6 meses é que as pessoas são muito simpáticas. Na maior parte das vezes que eu lidei com pessoas aqui, tanto no dia a dia, rapidamente, ou em conversas, é que são pessoas simpáticas e muito educadas. Já pode ter acontecido de, por exemplo, em algum atendimento numa loja, funcionário ter sido mais direto e seco, mas esse tipo de experiência eu já tive no Brasil também, então eu não acho que é muito parâmetro para falar sobre É todas as que eu já pessoas. vim pra cá acostumada a ser uma forasteira, né? Forasteira é engraçado porque lembra, tipo, bem. Vim acostumada a ser uma pessoa de fora. Por quê? Porque lá no Brasil eu já estava há 3 anos morando em outro estado. Então eu sou do Nordeste, eu sou de Maceió, Alagoas, e eu já tinha ido morar bem ao sul do país. Fui morar não só no Rio Grande do Sul, como fui morar em Pelotas. E lá era só eu abrir a minha boca e falar algumas frases que as pessoas já notavam. Ei, você não é daqui, né? De onde você é? Ah, eu sou de Maceió, Alagoas. Aí a conversa partia a partir desse ponto. Mas era algo que era facilmente notado para as pessoas de fora, né? Que eu não era de lá. E é a mesma coisa aqui. Então, quando eu abro a boca, primeiro é que eu não sei falar o idioma, né? Eu não sei falar holandês. Então, quando eu preciso me comunicar, além de só algumas palavras, né? Que eu já aprendi holandês, aí eu tenho que falar Sorry, ik spreek geen Nederlands, que seria desculpa, eu não falo holandês. Aí a partir daí, né, se forma uma conversa a partir daí, a pessoa me pergunta de onde eu vim, né, e tudo mais, aí eu explico. Então, esse sentimento de ser uma pessoa de fora, eu já sentia antes, né? Então não foi algo tão diferente para mim. Pode ser que uma pessoa que venha morar num país assim, diferente, e que sempre morou no mesmo lugar, desde que nasceu, possa sentir ainda mais esse impacto. Não foi o meu caso, né? Claro, há um impacto muito grande cultural. Não tô dizendo que Maceió é totalmente diferente de Pelotas, mas eu consigo ver que é um sentimento bem parecido. Então, é algo que eu já estava mais acostumada. Mas, Bruna, você comentou sobre falar holandês, então quer dizer que tem que falar holandês para morar aí? E se eu não falar holandês, se eu não entender nada de holandês, eu não vou conseguir interagir com as pessoas aí? Então, em qualquer primeira interação que você tenha com a pessoa daqui, ela vai começar falando o holandês com você. Pode ser num restaurante, pode ser num parque, pode ser qualquer coisa. A pessoa vai começar falando holandês com você. A partir do momento que eu deixo claro que eu não sei falar holandês, a própria pessoa geralmente já sugere falar inglês. Se você sabe falar inglês, se você entende inglês, vai dar para interagir muito tranquilamente, muito de boa aqui com os holandeses. Principalmente as pessoas adultas, os jovens e os adultos, eles sabem falar muito bem o idioma. Pode ser que uma pessoa ou outra tenha um pouco mais de dificuldade, mas no geral as pessoas falam muito bem. Assim, em todas as interações que eu tive até agora, ninguém se importou de ter que falar inglês comigo. Ninguém fez cara feia, ninguém virou os olhos. Todo mundo só falou inglês, porque realmente é algo natural para eles. Eles aprendem desde cedo a falar esse outro idioma. Eu já tive interação com criança e elas não conseguiram falar inglês. Também pessoas mais velhas também possam ter dificuldade. Já tive interação com pessoas mais velhas que também não falaram muito inglês. Se uma pessoa vai morar aqui por mais de um ano, eu acho que, pelo menos do meu ponto de vista, eu acho importante aprender o holandês para se integrar na comunidade, né, para se integrar com as pessoas. Uma coisa que eu estranhei muito andando na rua, supermercado, restaurante e tal, e você não entender nada que as pessoas estão conversando em volta. Isso é muito engraçado. Não vou dizer que, ai meu Deus, eu me sinto muito mal, é um negócio que me deprime. Não, eu acho mais engraçado e estranho mesmo. É algo que realmente eu gostaria de, pelo menos, ter essa capacidade de entender o que as pessoas estão conversando em volta, de conseguir me comunicar, pelo menos, um pouco com outras pessoas no idioma. Acho que traria ainda mais um sentimento de segurança morando aqui. E também acho que o idioma vai ajudar a conseguir bons trabalhos,
a ampliar a gama de estudos que dá para fazer aqui, tanto de graduação quanto de cursos diferentes, ou até coisas voltadas ao lazer, né? Então vai ampliar ainda mais a gama de coisas para se aproveitar aqui. Então acho que é muito importante aprender o holandês para viver aqui, né? Um pouco mais nesse tópico sobre as pessoas aqui, eu acho legal a diversidade de pessoas. Quando a gente pensa em europeu, a gente pensa muito no homem, por exemplo. Um homem europeu, a gente pensa num homem alto, branco e loiro. E a mesma coisa para mulher, uma mulher alta, branca e loira. E realmente há esse estereótipo aqui. É uma pessoa bem loirinha, bem branca e mais alta, né? Então, vou dizer pra vocês que não me achei tão baixinha aqui, tá? Tenho 1,65 m e não foge tanto da média das holandesas. Os holandeses, os homens é que costumam ser mais altos. Mesmo assim, há uma diversidade de etnias aqui, principalmente em Eindhoven. Então, quando eu vou para Eindhoven, que é um lugar aqui, claro, que é onde ficam mais as empresas de tecnologia, onde ficam mais os lugares que acabam vindo expats, os expatriados, então a gente consegue ver pessoas de diversos lugares. Só queria deixar um adendo aqui, que é possível encontrar pessoas de diversas raças, né, diversos tons de pele, diversas características físicas que são holandesas. Então, não quer dizer que todas as pessoas que têm essas características distintas do que eu falei antes não são holandesas. Outra coisa que eu posso falar sobre aqui, que eu achei bem legal, são as culinárias diferentes. Como tem muitas pessoas de fora, e também, óbvio, como a Holanda é um país que tem um passado de colonização, né? Ele foi um país que colonizou outros países, que explorou outros países, né, Holanda? Acabou se trazendo desses países e as pessoas também que vieram desses países para cá, acabou se trazendo muito de suas culinárias. Então, é muito legal experimentar culinárias de outros lugares. Ainda tem bastante coisa para experimentar, mas a melhor experiência culinária que eu já tive, talvez na minha vida, foi aqui até agora, que foi de um restaurante etíope. E nossa, ai, como amei, eu quero voltar lá. Então, poder experimentar essas coisas diferentes também é muito bom. E claro, não só comidas de outros países, mas comidas daqui mesmo também. Eu diria que de comidas salgadas não é tanto o forte, pelo menos pra gente brasileiro, que é acostumado com tempero, que é acostumado com comidas bem gostosas, talvez não seja tanto forte, porque, por exemplo, no almoço eles comem só um sanduíche, pão, queijo e pão, né? Nem é um sanduíche tipo, é um sanduíche natural e tal, não. Pão, queijo e pão. Já é um choque enorme pra gente. Eu e o Thiago, a gente entrou nessa vibe de comer menos no almoço e comer um pouco mais na janta. E também entramos nisso de jantar mais cedo. A gente jantava ali pelas 7h30, começou a jantar pelas 7 e hoje a gente até janta ali pelas 6h30 às vezes, porque os holandeses eles jantam muito cedo, eles jantam ali pelas 6 horas da tarde, noite ali. É uma grande diferença e que a gente tá incorporando um pouco no nosso dia a dia. E aí Então tá, bora dar uma conclusão disso tudo. Eu posso dizer que tá sendo uma experiência bem positiva. Falando de prós e contras, o maior contra é de estar longe das pessoas que eu amo, né? Da minha família e dos meus amigos. Obviamente, não dá pra dizer que não é algo dolorido. É algo dolorido, né? Para as duas partes. Mas, ao mesmo tempo, é algo que faz mostrar como o amor que eu tenho por essas pessoas é tão grande, sabe? Porque quando eu revejo elas, eu consigo sentir o quanto eu consigo matar essas saudades, eu consigo ver o quanto eu sentia falta dessas pessoas. Então, também acho uma experiência boa isso, pra realmente dar valor a essas pessoas. Vindo pra cá, eu continuo com a saudade dessas pessoas que eu já tava morando longe, sendo que agora também eu tenho saudade das pessoas da minha família lá no Rio Grande do Sul, que é a minha família, que é a família do Thiago, dos meus amigos lá no Rio Grande do Sul. É algo que eu já estava acostumada, ainda mais forte, porque são ainda mais pessoas, né? Eu acho que esse é o maior contra de morar em outro país. É estar longe das pessoas que se ama, né? De quem com que a gente cresceu junto, nossa família, nossos amigos que a gente foi criando ao longo do tempo. Tirando isso, eu acho que a questão mais difícil da adaptação, como eu falei, é a questão do idioma. É algo que vai ser contornável a partir do momento que eu aprender o idioma. Vai ser algo que vai só me enriquecer mais, né? E também eu vou poder falar que sou poliglota. Mas falando de um ponto de vista pessoal, do que eu tô passando, do que eu tô vivendo aqui, tá sendo uma experiência muito agradável e muito divertida.
E eu acho que só tem potencial para ser mais agradável e mais divertida e com mais descobertas de agora em diante, né? Esses últimos 6 meses tem sido um período bem de adaptação, que é algo que eu falei que eu não sabia bem, né, o que era adaptação, mas eu acho que eu posso dizer que é um período de adaptação. E claro, esse período ainda não acabou, eu ainda estou fazendo isso. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se tiverem coisas que de repente eu posso comentar mais, pode deixar aqui nos comentários ou falar comigo nas redes sociais. Bruna Uga em todas as redes sociais. Dá um like nesse vídeo, compartilha se você quiser compartilhar. Você não é obrigada a nada, mas muito obrigada se você fizer. E é isso. Até a próxima. Um beijo e tchau!